todos, me chamo Eliseu de Oliveira Santos Sobrinho, estamos falando diretamente de Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil. Nós iremos dar início então ao nosso debate, à nossa proposta de trabalho, e o trabalho que nós submetemos, a grande problemática dele, né, o grande norte dele, seria a análise de depredação de patrimônio histórico, em razão de recentes manifestações que aconteceram especialmente a nível da Europa. Eu menciono aqui, nós mencionamos no resumo, o caso de Bristol, na Inglaterra, em que a estátua de Edward Colston, né, que era um antigo mercador de escravos, acabou sendo depredada e isso gerou uma série de questionamentos, uma série de debates acerca da legitimidade, acerca da moralidade desses tipos de atos. Então, o grande norte do nosso trabalho se baseia nessa ideia, nesse tipo de episódio. E os problemas que nós iremos levantar aqui giram exatamente sobre problemas similares a esses eventos que aconteceram. A minha participação, o meu questionamento, seria aonde nós podemos delimitar uma linha divisória sobre o que seria um ato legítimo, um ato democrático em remover ou depredar, ou enfim, modificar um monumento histórico, e o que seria considerado meramente um ato de vandalismo ou um ato de barbárie em remover um patrimônio histórico, seja ele um monumento, uma obra de arte, enfim. Né? Me parece que é bastante complicado nós estabelecermos com precisão, ou então dotados de um argumento sólido, quais manifestações ou quais tipos de episódios históricos mereceriam essa remoção de um patrimônio histórico e quais não. No caso da Inglaterra que nós mencionamos, refere-se a uma figura que ela é controversa moralmente porque ele era um mercador de escravos. E a Europa, né, estava passando pelo impacto do movimento Black Lives Matter e acabou acontecendo essa remoção. E nós nos questionamos, então, sobre outros monumentos, sobre outros aspectos históricos que também poderiam ser baseados, também poderiam sofrer a influência ou a depredação por parte do público. Nos veio à mente, por exemplo, a ideia das pirâmides que foram construídas por escravos, por exemplo. Né? Em que medida estaria legitimado o cidadão ou o público em realizar a depredação, em realizar a remoção, por exemplo, das pirâmides ou qualquer outro artefato histórico que tenha relação direta com uma relação de escravidão. Né? Recentemente, no nosso país também, nós tivemos um episódio que se refere à obra do Adolf Hitler, Mein Kampf, que foi proibida de ser vendida no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito sensível, é muito tênue você estabelecer até que ponto, em até que medida, algo que é considerado um patrimônio histórico, algo que tem relevância cultural, passa a ser um objeto de afronta ou passa a ser algo que ofenda, né, moralmente os indivíduos a ponto de justificar essa depredação. Chama atenção também, né, toda a história envolvendo a escravidão de hebreus, né, que hoje nós conhecemos como, em razão da tradição do direito romano, por judeus, e os próprios episódios históricos envolvendo a figura controversa de Stalin, né, que nomeia cidades, monumentos, enfim. Todos esses atos nos parecem que são delicados de ser analisados sobre esse prisma de depredação. Né? São casos tênues que nós não sabemos muito certo até que ponto estaria justificado um ato de depredação ou um ato de remoção desses monumentos, desses artefatos ou dessas obras de arte. A minha ideia, e eu acredito que o professor Michael irá fundamentar um pouco melhor essa ideia, né? Então a nossa ideia seria basicamente de que essa depredação, esses atos de remoção de monumentos, de patrimônio histórico, ela não é legitimada, ela não é autorizada e deve ser evitada. Por que nós defendemos isso? Né? Porque nos parece que seria uma forma de você combater um ato espúrio, um ato complexo, de uma forma muito autoritária. Então você vai trocar um autoritarismo estatal, digamos assim, ou político,
por um autoritarismo popular, um autoritarismo público, né? Então, não nos parece ser a melhor forma de enfrentar esse problema. Você censurar, você cegar, ou à força impedir que aquele patrimônio seja passado adiante, né? Não no sentido das suas ideias, mas sim no sentido de realmente compreensão de história. Você negar, você impedir que aquele monumento que representa uma história continue existindo, né? Então, me parece complicado você tentar combater esse tipo de ideias, tentar combater esse suposto autoritarismo com mais autoritarismo, dessa vez revestido de interesse público, revestido de manifestação pública, né? Me parece que num Estado democrático como o nosso, todo tipo de ideia deveria encontrar circulação, e se ela for uma ideia questionável, uma ideia antijurídica, antidemocrática, ainda assim ela deve ser debatida, analisada e, se necessário, combatida. Mas a censura puramente, ainda que pautada em interesse público, não parece ser uma melhor estratégia dentro do Estado democrático de direito. Para dar seguimento, então, à nossa fala, eu vou passar a palavra para o professor Micael, para que ele consiga elaborar um pouco melhor as nossas ideias neste resumo. Então, além das questões já colocadas pelo professor Eliseu, alguns outros pontos parecem merecer destaque nesse debate. Uma é a questão do direito à memória, né? E direito à memória não pressupõe direito a memórias boas. Existem memórias que a tradição ocidental ou a tradição oriental, enfim, não gostam muito de relembrar. Mas parece que o fato de você não gostar de uma determinada memória não lhe garante o direito de excluí-la, até porque isso tem muitos líderes que hoje nós consideramos como líderes antidemocráticos tentaram apagar capítulos da história, e todas essas ações parece que merecem algum tipo de represália, algum tipo de manifestação contrária, né, por serem injustificadas, pelo menos do ponto de vista moral. Além do direito à memória, nós podemos pensar alguns exemplos históricos aqui que nos mostram que talvez essas ações sejam injustificadas. Um grande exemplo talvez seria Aristóteles. Aristóteles defendeu a escravidão natural, né? Será que nós estaríamos hoje justificados a depredar uma estátua de Aristóteles? Parece um contrassenso, né? Não só pelo que ela representa em relação à figura de Aristóteles, mas também pelo que ela representa do ponto de vista de toda a nossa cultura. Então, essas ações, dentro de um ambiente democrático, elas parecem injustificadas por quê? Porque existem outros meios. As pessoas poderiam solicitar ao poder público a remoção daquela estátua, por exemplo. As pessoas poderiam, dentro do ambiente democrático, solicitar a instalação de novos elementos acoplados a essa estátua, por exemplo, explicando a história daquela figura controversa e dizendo aquilo que há de bom em relação àquela figura, né? O caso da estátua citada pelo professor Eliseu, não só maldade existiu na vida dessa pessoa, mas ele também foi um filântropo que ajudou outros setores da sociedade. Mas, inegavelmente, ele causou um prejuízo, ele causou mal a uma determinada parcela da população humana. Isso deveria estar exposto para que as pessoas tivessem ciência disso. Inclusive para que as pessoas pudessem refletir apropriadamente sobre a vida das pessoas e perceber que os seres humanos são falhos. Eles produzem erros, eles produzem acertos no decorrer da sua existência, e parece injustificado tentar esconder um determinado artefato histórico, artefato cultural, ou remover de maneira abrupta, sem que se discuta democraticamente acerca do que deve ser feito sobre aquele patrimônio histórico, com aquele patrimônio histórico. Portanto, dentro de um ambiente democrático, parece injustificado que a população retome, né, as vias do Estado na remoção ou até mesmo na permanência de um determinado artefato que causa algum tipo de dano do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, a uma determinada parcela da sociedade.